Demência é uma síndrome, um declínio cognitivo grave o suficiente para causar incapacidade funcional. A gente sempre tem que valorizar a queixa de declínio cognitivo. Cuidar dos netos seria um fator protetor para a demência. Mediado por quê? Porque os netos expõem mais os avós à tecnologia. A população está envelhecendo e, com isso, aumentam os desafios no cuidado à saúde. Hoje nós vamos falar sobre doença de Alzheimer. Bem-vindos ao Entre Sinapses, o podcast de psiquiatria da São Leopoldo Mandic. Eu sou Renata Rigassi Abdala, médica psiquiatra, docente e uma das coordenadoras do curso de pós-médica em psiquiatria da Mandic. Estou aqui com o meu colega. Oi, pessoal, tudo bem? Eu sou Celso Garcia. Junto com a Renata, coordeno a pós-médica em psiquiatria da São Leopoldo Mandic. E hoje nós temos um convidado muito especial. O Dr. Lucas Mella é psiquiatra, conheço o Lucas há muitos anos e é um excelente psiquiatra, estudioso, mas é um especialista em psicogeriatria. Lucas, seja bem-vindo, é um prazer ter você aqui com a gente. Fala um pouquinho da sua jornada, como que tudo começou, né? Eu que agradeço o convite de vocês, viu? Muito gentil, é uma honra estar aqui conversando com vocês e sempre muito agradável, porque também já tivemos outros papos anteriormente. Bem, eu fiz a minha formação em medicina, residência em psiquiatria, fiz um estágio em Nova York, em doença de Alzheimer, e aí na volta eu, aqui no Brasil, tenho trabalhado mais intensamente com psicogeriatria, especificamente na área dos transtornos neurocognitivos. Tá? Atualmente eu sou coordenador do serviço de psiquiatria geriátrica e neuropsiquiatria da Unicamp e também sou diretor científico da ABRAS Regional São Paulo, que é a Associação Brasileira de Doença de Alzheimer. Que legal. Grande experiência, né? Você fez a especialização, né, em psicogeriatria, né? Não, isso condena um pouco a minha idade, né? Porque quando eu terminei a minha residência em psiquiatria, ainda não tinha especialização em psicogeriatria. Aliás, você que fundou o ambulatório, né? O ambulatório, né, já existia e eu ajudei a fundar o serviço e a residência em psicogeriatria na Unicamp. O R4. O R4. E você foi super visionário, né, Lucas? Porque acho que é uma das subespecialidades da psiquiatria que mais tem demanda e que mais tem crescido nos últimos tempos, né? Felizmente a gente tem tido uma boa procura, os serviços têm crescido também, né? Não só em São Paulo, mas Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, tem serviços de R4, em psicogeriatria, e atualmente na Unicamp a gente tem 2 vagas de R4 e muitos fellows. A gente tem absorvido pessoas que estão no serviço voluntariamente, sem estar na residência oficialmente, porque, como você colocou na introdução, né, é uma demanda cada vez maior o atendimento em saúde mental como um todo na terceira idade. E, Lucas, tem aumentado a prevalência de doença de Alzheimer, das demências? A gente vê hoje, discute muito mais hoje do que era no passado, por exemplo, na minha época de residência, né? Tem aumentado? Quais são os dados mais objetivos em relação a isso? Tem 2 fenômenos atuais, né? Então, o primeiro é um aumento, de fato, da incidência e prevalência da doença de Alzheimer e de outras doenças neurodegenerativas nos países em desenvolvimento, países que ainda estão fazendo a sua transição demográfica, né? Ainda não têm sofrido ou passado pelo envelhecimento populacional, né? Então, com o envelhecimento da população, isso é acompanhado de um aumento dos números dos casos de demência, né? Já que a idade é um dos fatores de risco mais determinantes. Também nessa seara a gente tem um aumento de informação, né? A gente, da década de 2000 para cá, a gente teve uma revolução em termos de conhecimento médico, biológico, tratamentos, precisão diagnóstica, né? Conhecimento de novas patologias dentro dessa área, o que faz com que
cresça-se também a informação e o impacto da informação. Por outro lado, países que já terminaram a transição demográfica e países esses já desenvolvidos, né? Países chamados do High Income Countries, né? Países que têm alta renda, por exemplo, Estados Unidos, Europa, a gente já tem evidências epidemiológicas de populações inteiras, por exemplo, a população de Framingham, nos Estados Unidos, com declínio das taxas de demência. Olha que interessante. Principalmente por melhor controle de fator de risco na meia-idade. Fatores relacionados à doença cerebrovascular, em primeiro lugar, e também ao aumento da escolaridade, ao aumento da educação e da reserva cognitiva como um fator protetivo. Tem essa corte de Framingham, corte espanhola, cortes nórdicas, já mostrando, quando você compara os números da década de 60, 70, 80, 90 e 2000, a gente vê claramente um declínio nessas populações. Interessante. A gente está falando de doença de Alzheimer. Como que a gente pode diferenciar, então, o que é uma demência do que é a doença de Alzheimer? Demência é uma síndrome, né? Então, demência, ela significa um declínio cognitivo grave o suficiente para causar incapacidade funcional. Tá. Então, isso é demência. E, então, ela é uma síndrome e um estágio também desse declínio cognitivo que implica em gravidade, em comprometimento, em prejuízo do funcionamento do sujeito em vários níveis. E há muitas patologias específicas que podem causar esse fenômeno, causar esse processo clínico. Uma delas, a principal, é a doença de Alzheimer, né? Temos outras, temos doença por corpos de Levy, doença vascular, temos processos psiquiátricos primários, né? A neuroprogressão nos transtornos de humor, a esquizofrenia, temos processos infecciosos, processos metabólicos, por exemplo, né? E outras doenças neurodegenerativas. Tá. E qual que é o quadro clínico? Nós estamos falando de doença de Alzheimer como se todo mundo já soubesse como que é, né? Mas qual que é o quadro clínico da doença de Alzheimer? É interessante porque quando a gente conceitua a doença de Alzheimer, retomando o próprio Alzheimer, que é o psiquiatra Aloysius Alzheimer, que estudou um caso de demência, fez a análise do cérebro da paciente, que ele descreveu o quadro clínico, e depois a doença em si foi batizada com o nome dele. Esse batismo ele se referia a uma demência com dois achados patológicos, depósito de amiloide e depósito de proteína tal. O amiloide a gente chamava de placa senis, né? O nome que o Alzheimer deu, na época não sabia se era amiloide, né? E a proteína tal eram os emaranhados neurofibrilares, né? Então, doença de Alzheimer conceitualmente é demência com essas alterações patológicas. Depois disso, então isso a gente está falando do início do século XX, no qual essa doença era tida como rara ou incomum. Foi depois do início do século XX que a gente teve esse fenômeno de envelhecimento populacional e que essa doença, enquanto demência, começou a se tornar comum. E a partir daí se viu que, estudos pós-mortem, que quando a gente tinha uma demência com essas duas alterações, era uma demência que, em média, afetava a memória. Então, o quadro clínico mais típico é uma demência que começa dificultando o sujeito a registrar novas informações. Então, você tem um declínio insidioso e progressivo da memória episódica recente,
informações recentes, a armazenagem dessas informações, a aprendizagem, ela vai ficando deteriorada em comparação, por exemplo, com a memória para fatos passados, que fica muito preservada. E com a progressão da doença, ela vai afetando outros domínios cognitivos. Então, linguagem é muito comum, dificuldade de você evocar palavras, chama de nomear, né? A nomeação. Então, a logopenia, a falta de palavras, é comum. Alterações do processamento visoespacial, então reconhecimento de ambientes, daí a pessoa muitas vezes se perder em locais conhecidos. De pessoas também, né? Reconhecimento de faces. De faces, né? Então, confundir pessoas, né? Prosopagnosia. Prosopagnosia é o termo técnico. No entanto, a partir do momento que a gente começa recentemente a conseguir identificar essas alterações patológicas em vivo, a gente começa a ver que muito que não se assemelhava a esse fenótipo prototípico amnésico também era doença de Alzheimer. Então, além do quadro amnésico, hoje a gente tem como primeira hipótese doença de Alzheimer, quadros de alteração de linguagem, que a gente chama de variante logopênica, e quadros de alteração visoespacial, que a gente chama de uma variante visoespacial, uma variante posterior, já que regiões posteriores do cérebro que processam a informação visual. E aí tem fenótipos menos comuns, que são fenótipos comportamentais, fenótipos motores, da degeneração córtico-basal, por exemplo, é um fenótipo da doença de Alzheimer. Então, a gente teve, com a capacidade do diagnóstico biológico, uma ampliação de diagnóstica, incluindo outros fenótipos, que antes eram pelos critérios fatores de exclusão, e agora nos critérios novos estão como fenótipos comuns ou fenótipos menos comuns. De forma geral, eu acho que o que tem que ficar, né, é o fenótipo amnésico, que é o mais comum. E é o primeiro sinal. Nesse fenótipo, né, nessa apresentação clínica mais comum, é o primeiro sinal. Quando a gente tem outras apresentações, outras variantes fenotípicas, aí não. A memória está relativamente preservada. E o primeiro sinal é a linguagem, é o processamento da imagem, por exemplo. Lucas, e é genético? Essa é uma pergunta frequente no consultório de difícil resposta, até porque genético engloba um monte de coisa, né? Então, sim, a doença de Alzheimer tem em sua fisiopatologia fatores genéticos, em geral com uma penetrância baixa, né? São fatores multigênicos, dentre eles o gene da apolipoproteína E, o alelo epsilon-4, é o de maior penetrância, então determina um risco genético. Risco esse insuficiente para determinar doença, né? Então a penetrância ela não é alta. Tá? Isso é 80% ou mais dos casos de doença de Alzheimer. Em torno de 15, 20% dos casos, a gente tem um impacto genético maior, incluindo casos de variantes genéticas, que a gente chama de Alzheimer familiar, Alzheimer genético, em que a penetrância é completa, com mutações autossômicas dominantes relacionadas à produção do amiloide. Então, comumente são casos mais precoces, como a mutação autossômica dominante é um marcador de desenvolvimento de doença, determinando doença, né? E, claro, envolve toda uma questão ética de aconselhamento genético, etc., quando a gente tem essa informação e vai investigar, por exemplo, a família. Então, tem a vulnerabilidade genética, vamos dizer assim, que é menos, na maior parte dos casos, ela não vai ser determinante para o... Mas quando junta com fatores de risco,
aí eu acho que o terreno fica mais fértil, digamos assim. Quais são esses fatores de risco? Acho que é legal a gente... Se a gente dividir fatores de risco modificáveis ou não modificáveis, né? Os não modificáveis, de fato, é a genética e a idade. São os principais fatores de risco. Fatores de risco não modificáveis, recorrentemente, uma comissão da revista Lancet, né, ela avalia estatisticamente, faz um modelo estatístico para ponderar esses fatores de risco modificáveis da doença de Alzheimer. Né? O ano passado teve a divulgação de um último modelo, uma última revisão, que se elencou 14 fatores de risco. Fatores esses que eles separam como mais importantes logo no início da vida, na meia-idade ou no fim de vida. A maioria dos fatores de risco estão na meia-idade. Então, se a gente, sem listar os 14, mas falando dos mais impactantes, é interessante que esse trabalho, a modelagem estatística, ela coloca quantos % da doença de Alzheimer deixaria de existir se eu eliminasse esse fator. Né? E isso, a gente chega a 45%. Tá. Então, é muito importante. Né? Os principais é escolaridade, né, logo no início da vida, principalmente os primeiros anos de escolaridade, eles têm um peso maior. No meio da vida, fatores de risco para doença cerebrovascular, depressão, traumatismo crânioencefálico, também no meio da vida, redução da acuidade auditiva, e no final da vida, redução da acuidade visual e poluição do ar. Poluição do ar foi o mais novo que entrou nessa última revisão. Esses fatores têm as suas ponderações, né? Chega, por exemplo, depressão é em torno de 3%. Tá? Mas é uma modelagem estatística, obviamente. Né? Muitos desses fatores a gente não tem ensaios clínicos do qual, de fato, é o impacto de você controlar versus não controlar esses fatores. São estudos epidemiológicos e observacionais. E tem fatores de proteção? O contrário dos Acaba fatores de que todo fator de risco é o de proteção, né? Mas assim, escolaridade é um fator de proteção, né? Não ter escolaridade é fator de risco, né? Atividade física, né? É um fator de proteção. Sedentarismo, obviamente, sim, um fator de risco. Uso de suplemento, alguma coisa? Porque... Não existe nenhuma recomendação formal para qualquer tipo de suplementação vitamínica ou de micronutrientes, etc., para prevenção de declínio cognitivo ou de doença de Alzheimer. E existem bons estudos, bons ensaios clínicos, principalmente com ômega 3, ginkgo biloba, piracetam, mostrando que não há diferença com placebo, que não há eficácia. É o que deve haver, melhora da alimentação, por exemplo, melhora as possíveis comorbidades, né, diabetes, hipertensão, e isso, então, tratar bem disso seria um fator de proteção, né? Certamente. Tem um aspecto da nutrição em si, diretamente é impactante, envolve principalmente membrana neuronal, que por isso tem muitos estudos em modelo animal, etc., e estudos menores com desfechos não clínicos de pessoas que envolve colina, que envolve ômega 3, que envolve vitamina do complexo B, que são elementos essenciais para a boa saúde da membrana neuronal. E existem muitos trabalhos também observacionais mostrando que a dieta do Mediterrâneo, que é a dieta padrão mediterrâneo, a que se aproxima mais desse padrão, e subjacente a isso, com mais nutrientes relacionados à saúde da membrana neuronal, impactaria positivamente
no desfecho cognitivo. Tá? Então, existem estudos populacionais e existe toda uma recomendação de dieta nesse sentido. Até uma pirâmide nutricional nesse sentido. Em relação ao uso de benzodiazepínico? Em primeiro lugar, né, eu acho que aqui existe uma grande confusão conceitual. Porque quando a gente vai ver o desfecho, a gente tem que diferenciar o que é cognição, o que é alteração de performance cognitiva, o que é declínio cognitivo progressivo, né? Processo e não um estado, né? Versus o que é alterações neuropatológicas. Então, assim, não há nenhuma evidência, nenhum dado que mostre que benzodiazepínico aumenta o risco de alterações neuropatológicas, seja de doença de Alzheimer ou qualquer outra doença neurodegenerativa. No entanto, o mecanismo de ação do benzodiazepínico, modulando o receptor GABA, ele tem uma ação de redução de velocidade de processamento. Então, quando você vê desempenho cognitivo em pessoas que usam versus não usam benzodiazepínico, aquelas que não usam tendem a ter um desempenho pior. Isso estudo aquele que tomou hoje versus aquele que não tomou hoje. Quando você transporta isso para uma visão panorâmica de uma população, aquela população que usa cronicamente o benzodiazepínico pode ter esse efeito de lentificação cognitiva a longo prazo. Esse efeito de lentificação cognitiva, ele não está relacionado ao desenvolvimento de demência. Agora, certamente ele pode ser um fator que diminui a reserva do sujeito. Sim. Né? Que conforme ele está envelhecendo e eventualmente ele até tem uma neuropatologia, quando eu diminuo a capacidade desse cérebro de responder cognitivamente pelo uso da medicação, eu enfraqueço e aí a clínica pode até ser antecipada. Mas o benzodiazepínico aqui, ele ainda é tido como uma causa reversível de prejuízo cognitivo. Então, tirar o benzodiazepínico diante de uma queixa cognitiva leve, por exemplo, é uma boa prática médica, porque é um fator que está agindo negativamente na cognição. Agora, isso não significa que ele promova diretamente a doença de Alzheimer. Sim, sim. E o contrário, né? Existem estudos lá, se não me engano, foi 2011, se não me engano, ou um pouco antes, do professor Wagner Gattas, identificando um efeito neuroprotetor do lítio em dose baixa, né? E qual que é o estado atual, né, em relação a esse efeito hoje em dia? É um efeito que foi confirmado, né? Outros trabalhos confirmaram. O mecanismo tem a ver com a inibição de uma enzima chamada GSK3-beta dentro do neurônio. E essa enzima ela está envolvida na hiperfosforilação da proteína tal e, em consequência disso, na morte neuronal. Então, quando eu atuo com um fator que diminui a ação dessa enzima, competindo com outros fatores que aumentam, ele mostrou, no final das contas, um efeito clínico muito modesto de neuroproteção. Esse efeito clínico, ele se mostrou muito relevante para pacientes com transtorno bipolar. Então, a gente tem dados clínicos bem claros que pacientes com doença bipolar que estão bem compensados com lítio versus aqueles que estão bem compensados sem lítio, os que estão com lítio evoluem melhor cognitivamente. Agora, esse efeito clínico, ele não é grande o suficiente para a gente prescrever o lítio como um neuroprotetor em outro cenário que não no transtorno de humor. Esse é um ponto importante, né? Eu já ouvi psiquiatras defendendo isso, né? Prescrição
de lítio em parentes de primeiro grau de pessoas com doença de Alzheimer confirmada. Isso nenhuma evidência suficiente. Não, longe disso. Tá. É interessante. Lucas, em relação à faixa etária, qual que é a faixa etária mais característica para esse diagnóstico? O que é considerado, por exemplo, uma doença de Alzheimer precoce? Tem diferença em relação ao prognóstico? A idade é um grande fator de risco. Então, quanto maior a idade, maior o risco. Maior a incidência e maior a prevalência. Arbitrariamente, a gente usa um valor de corte de 65 anos. Então, acima de 65 anos, a gente tem uma doença de Alzheimer que a gente chamaria típica, né, em termos da classificação da idade. Senil, né? Uma demência senil. Aliás, isso é outro termo que se confunde, né? Demência senil não é uma entidade clínica ou uma patologia per se. É uma demência que começa após 65 anos de idade e costuma a ter causas mais típicas, como a doença de Alzheimer. As demências pré-senis, antes dos 65 anos de idade, são menos comuns. No caso da doença de Alzheimer, tende a ter uma base genética de maior impacto, tende a ter uma clínica mais agressiva, com uma evolução mais rápida, com apresentações mais atípicas, não amnésicas, com mais alterações de comportamento, por exemplo, aí confunde muito com doença psiquiátrica primária. Outra doença neurodegenerativa que faz o diagnóstico diferencial aqui é a degeneração lobar frontotemporal, que também tende a ser pré-senil, começar antes dos 65 anos de idade, né? Mas ainda assim a doença de Alzheimer é a doença neurodegenerativa mais comum entre as demências pré-senis. Pré-senis. Tá. E aquela ideia de que boa parte dos quadros degenerativos são mistos, né? Então tem um quadro senil e tem uma etiologia vascular também. Isso é real, né? A maioria é assim, não é a maioria. Isso tem a ver com a idade também. Tá? Assim como a gente vai acumulando patologia cardíaca, pulmonar com a idade, a gente também vai acumulando patologia cerebral com a idade. Então, se você pegar idosos acima de 75 anos, o mais comum é que o quadro cognitivo em questão, a demência em questão, ou mesmo o comprometimento cognitivo leve em questão, tenha mais de uma, muitas vezes, acho que se eu não me engano a média são 3 neuropatologias subjacentes. Essas 3, claro que vai ter uma predominante, né? Talvez dê um pouco a característica da clínica. Quando você chega a estudos, pessoas acima de 85 anos, você aumenta esse número, né? E o contrário é verdadeiro. Quando você pega sujeitos mais jovens, aí você começa a ver mais patologias únicas, patologias puras. Então, demências pré-senis tendem a ser patologias únicas, mais puras. E como que a gente faz o diagnóstico da doença de Alzheimer? Tem marcador biológico, tem exames que são, enfim, mais usados? Atualmente, a gente está em franca ebulição de critérios de diagnóstico de doença de Alzheimer. Os últimos são do ano passado. Tem 2 critérios, um americano e um europeu, que divergem em certo ponto entre si. Hoje o diagnóstico ele é pautado por alterações clínicas associadas a alterações biológicas. Você pesquisar biomarcadores em vivo no seu paciente. Agora, o biomarcador ele vai trazer um nível de certeza maior da patologia. E aí o que eu costumo orientar os residentes a gente tem que ter o bom senso para saber qual o nível de certeza é útil naquele cenário clínico que a gente está. Então, qual o nível de certeza vai mudar a minha condução do paciente, o meu plano de tratamento, etc. Então, eu posso partir desde um nível de certeza relativamente mais baixo, que é
uma síndrome clínica típica, uma amnésia anterógrada progressiva, em que eu excluo patologias não Alzheimer, com uma neuroimagem estrutural, por exemplo, uma ressonância magnética ou mesmo uma tomografia, que eu vou excluir alteração vascular, oncológica, Estrutural. outras alterações neurodegenerativas que não são típicas da doença de Alzheimer, e eu vou excluir patologias clínicas ou médicas gerais, né? Incluindo alteração de vitaminas, alteração tiroidiana e outros hormônios, insuficiência orgânica, patologia psiquiátrica primária. Então, nesse quadro que eu tenho uma clínica típica e eu excluo doenças que competem, eu tenho um diagnóstico sindrômico, e nesse diagnóstico sindrômico o meu erro é de 30%. Então, se a gente pensar, esse era o diagnóstico que foi utilizado para os ensaios clínicos dos inibidores da colinesterase e da memantina, que são os tratamentos farmacológicos tradicionais para a doença de Alzheimer. Nesse cenário, 1/3 não é doença de Alzheimer. Tá? Mas é um cenário suficiente para eu prescrever inibidor da colinesterase e memantina. É um cenário que, num estágio demencial, na maioria das vezes, não vai mudar eu ter um nível de certeza maior em termos de condução clínica, em termos de plano de tratamento, em termos de orientação para a família. Ainda que eu tenha uma outra patologia, ainda que eu tenha uma copatologia, por exemplo. Agora, quando eu tenho quadros de demência clinicamente atípicos, linguagem, alteração visoespacial, alteração comportamental, esse nível de diagnóstico ele é insuficiente. Aí eu preciso de um apoio dos biomarcadores que vão mostrar para mim a presença de depósito de amiloide e de patologia tal no cérebro. Por quê? Porque aqui o diagnóstico diferencial de quadros atípicos, ele pode mudar completamente o prognóstico e o tratamento. Por exemplo, uma demência frontotemporal evolui muito mais rápido, o comportamento piora com o inibidor da colinesterase. Já uma síndrome frontotemporal pela doença de Alzheimer evolui mais lentamente e melhora com o inibidor da colinesterase e memantina. E o achado em neuroimagem é diferente, né? O achado de neuroimagem estrutural e molecular, por exemplo, PET com FDG, pode ser igual. Por isso que aqui eu preciso do biomarcador para fazer o diagnóstico. Tem nuances que às vezes vão me apontar mais para um lado, mais para outro, mas para eu ter um nível de certeza suficiente para o diagnóstico, aqui é onde está indicado o uso de biomarcador. Lucas, então, acho que deve ter um cenário que é um cenário de identificação precoce, né, desses comprometimentos, que seria um comprometimento cognitivo leve, não é? Exato. Então, uma outra indicação para um diagnóstico biológico com maior nível de certeza são quadros clínicos mais leves. Na medida que o fenótipo típico é um fenótipo já maduro, ou seja, já com quadro demencial, quadros pré-demenciais, que incluem comprometimento cognitivo leve, declínio cognitivo subjetivo, não tem uma ancoragem suficiente para me dar um nível de certeza de que aquilo vai... e que aquilo é doença de Alzheimer e que aquilo vai evoluir para uma demência. Tá. Então, nesses casos de diagnóstico pré-demencial, melhor dizendo, também a gente precisa de um nível de certeza maior com investigação de biomarcadores.
O quarto cenário, só concluindo, é a indicação dos novos tratamentos anti-amiloide, né? São tratamentos modificadores de doença a partir do estágio do comprometimento cognitivo leve, em que eu preciso ter a evidência objetiva do depósito de amiloide na medida que o fármaco vai remover esse amiloide. Então é o paciente com comprometimento cognitivo leve que você precisa confirmar que ele deve evoluir para a doença de Alzheimer. É isso. É um paciente com comprometimento cognitivo leve, cujo comprometimento cognitivo já pode ser uma manifestação prodrômica da doença de Alzheimer e, em sendo, ele vai evoluir para a demência. Né? Outras causas de comprometimento cognitivo leve também podem evoluir para a demência, outras doenças neurodegenerativas. Mas há um número relevante na população de comprometimento cognitivo leve com causas potencialmente reversíveis ou de estabilidade. Por exemplo, uma doença cerebrovascular, ela pode não progredir. Por exemplo, um transtorno depressivo tratado, ele não vai progredir, cognitivamente falando. Entendeu? Então, o quadro a clínica de comprometimento cognitivo leve é uma clínica mais heterogênea, em que o fenótipo, ainda que mais próximo do quadro da doença de Alzheimer, que é o fenótipo amnésico, ele não, eu não posso embutir nele uma acurácia diagnóstica e nem prognóstica sem biomarcador. E como que é o acesso a essa pesquisa? Esses biomarcadores estão acessíveis? Esse exame, como é que ele é feito? Não são acessíveis, né? O custo é elevado para os biomarcadores, né? Então, a gente tem várias formas de acessar as alterações biológicas da doença de Alzheimer. São 2 níveis de biomarcadores. O primeiro a gente chama de biomarcadores downstreams, ou seja, são biomarcadores de padrões de neurodegeneração ou de alteração metabólica que não são específicos da doença de Alzheimer, mas que têm padrões com uma acurácia boa para doença de Alzheimer. A gente está falando de alterações de atrofia mesial temporal na ressonância, de hipometabolismo mesial temporal e parietal, principalmente de símbolo posterior no FDG-PET, mas que aumentam o meu nível de certeza, encontrando esses padrões, mas com eles eu não posso fechar um diagnóstico. Não é patognomônico. Não é patognomônico. E outro nível de biomarcador são os biomarcadores upstreams da fisiopatologia, que é amiloide e tal. Então aqui eu tenho neuroimagem molecular, que marca amiloide, que marca depósito de tal. A que marca depósito de tal, ela não está disponível no Brasil e ela é menos disponível na clínica, mesmo nos Estados Unidos ou na Europa. E eu tenho marcadores de amiloide e tal em fluidos, incluindo líquor e sangue. Atualmente, a gente tem tido uma boa evolução de marcadores de sangue, marcadores principalmente de tal no sangue, com uma acurácia boa, e com uma proposta, ainda caros, mas com uma proposta com o desenvolvimento das análises pré-clínicas e laboratoriais, conseguir baratear isso e ampliar o acesso. E esse medicamento que você falou, que mudaria o prognóstico, na verdade, para quem tem a confirmação desse diagnóstico, também não está acessível, imagino. Então, recentemente, 3 medicamentos foram aprovados nos Estados Unidos, né, pelo FDA, para tratamento de doença de Alzheimer em fases clínicas iniciais, que a gente chama de doença de Alzheimer inicial, que inclui comprometimento cognitivo leve e demência leve, no máximo, na doença de Alzheimer. Esses remédios, eles são agentes imunológicos, são anticorpos monoclonais, né? Então são clones de anticorpos que se ligam em diferentes tipos de amiloide que estão depositados ou estão dissolvidos no cérebro. E
o mecanismo de ação envolve, então, a limpeza desse depósito de amiloide e com a limpeza eu tenho uma redução da velocidade de progressão biológica da doença e também uma evidência de uma redução de velocidade de progressão clínica da doença. Tá? As medicações que foram aprovadas é o aducanumab, o lecanemab e o donanemab. No Brasil, recentemente foi aprovado o donanemab e está em análise na Anvisa. Provavelmente a resposta deve sair no ano que vem, o lecanemab, que tem mecanismos distintos. Um atua mais em amiloide insolúvel, em placa, que é o donanemab, e o outro atua mais em amiloide solúvel, mais fibrila, que está começando a se depositar, que é o lecanemab. Tá? Isso causa nuances diferentes em termos de efeitos adversos, em termos de eficácia clínica e biológica. São tratamentos muito caros, né? Mesmo no mercado americano, que já está ativo na prática clínica, já tem pelo menos 2 anos. E a aprovação da Anvisa foi recente para o donanemab. Ainda não foi precificado aqui no Brasil o valor do medicamento. Ou seja, ele foi aprovado, mas ele ainda não está sendo comercializado. Ainda não está sendo comercializado. Isso deve ocorrer nas próximas semanas. A previsão é para meados de agosto, para ter a resposta da agência regulatória da precificação do remédio e aí para o laboratório poder comercializá-lo. E é endovenoso, né? Sim, são infusões, né? No caso do donanemab, é uma infusão mensal. E que exige todo um cuidado, não tanto de diagnóstico, não é um tratamento para qualquer pessoa com doença de Alzheimer, tem vários critérios de inclusão e exclusão, e também de acompanhamento em termos de monitoração de desfecho biológico. Então, a gente, por exemplo, tem indicação de interromper o uso do donanemab quando eu já verifico que foi feito todo o clearance de amiloide do cérebro. Interessante. Isso ocorreu em, se eu não me engano, 78% das pessoas em 1 ano e meio de tratamento, né? E mais de 50% em 1 ano de tratamento. Então, é um tratamento que tende a ser... não é contínuo, um tratamento com data de término. E eu também tenho que monitorizar efeitos adversos. O mecanismo que se remove o amiloide pelo anticorpo monoclonal é um mecanismo inflamatório. Em algumas pessoas, essa inflamação ela pode sair de um nível de controle fisiológico e aparecer os chamados ARIAs, que são alterações de imagem relacionadas ao amiloide, particularmente edema cerebral reversível, e microsangramentos cerebrais, esses, obviamente, irreversíveis, porque deixam a cicatriz radiológica. Felizmente, a grande maioria é assintomático, mais de 90%, mas a gente tem todo um protocolo de estadiamento de gravidade clínica, que é ter sintoma, basicamente, cefaleia, por exemplo, e gravidade radiológica, na medida em que, como a maioria dos casos é assintomático, eu tenho que acompanhar no início mensalmente com ressonâncias seriadas esse paciente, e se eu tiver o ARIA, eu tenho que, pelo estadiamento radiológico, decidir se eu interrompo ou não a medicação, se eu entro com tratamento corticoterapia, por exemplo, ou não. Tá. Mas, de qualquer forma, acho que é uma revolução, né, na abordagem da doença de Alzheimer. É o primeiro tratamento modificador da fisiopatologia da doença e é o primeiro tratamento farmacológico para o estágio pré-demencial da doença de Alzheimer. Então, um dos desfechos clínicos que a gente tem e vai começar a ver mais agora com a prática por exemplo, a preservação do paciente naquela fase da doença. Se a gente está falando de uma fase pré-demencial, eu estou falando de preservar o paciente trabalhando, dirigindo, com a sua autonomia,
plena, né? Funcional. Por muito mais tempo, né? Então a gente já tem esses desfechos mostrando que sim, esse tratamento, aliado com todos os outros, óbvio, ele proporcionou maior tempo, maior preservação de tempo em estágios mais precoces da doença comparado com placebo. Porque hoje as drogas que estão disponíveis no mercado não têm esse impacto tão poderoso, né? Tem. Clinicamente tem, né? Acontece que, primeiro, são remédios sintomáticos. Então, os inibidores da colinesterase, eles atuam na repressão da acetilcolina, que é um neurotransmissor mais afetado em estágio de demência leve da doença de Alzheimer. Por pegar redes neurais, a doença pega rede neural do prosencéfalo basal, do núcleo basal de Meynert, que causa uma depressão de acetilcolina no córtex frontal. Quando eu faço essa repressão, muitas vezes eu vejo até uma melhora. Os pacientes melhoram principalmente em ativação cognitiva. Melhoram em atenção, melhoram em engajamento cognitivo. Tendem a não melhorar da memória em si. Mas isso impacta positivamente, né? E como eu atuo aumentando a reserva biológica via acetilcolina, eu digo para os pacientes, eu atuo fortalecendo o cérebro contra a doença, né? Isso, de fato, preserva mais o paciente, né? Isso tende a ir perdendo tamanho de efeito conforme a doença vai progredindo. Então, se discute até a manutenção desses remédios em estágios graves da doença, né? A memantina é a mesma coisa, atua no desbalanço do glutamato e a receptor NMDA, né? Então, em termos de efeito clínico, a gente conhece muito mais os inibidores da colinesterase e memantina, que tem 25 anos de história, do que a gente ainda conhece com A imunoterapia, né? Então, os novos tratamentos, a gente tem estudos de 1 ano e meio. Então, como é que... E veja, quando eu atuo em modificação de mecanismo fisiopatológico da doença, o que a gente está vendo é que o tamanho de efeito ele vai aumentando com o tempo. Porque a distância entre quem está tomando o remédio e ficando mais preservado para aquele que está progredindo vai aumentando cada vez mais com o tempo. Então, eu ainda não sei, e o que as projeções estatísticas mostram é que esse tamanho de efeito dos imunobiológicos deve ser maior em estudos de mais longo prazo. É isso que a gente tem que ver, né? E acho que tem tudo a ver com o contexto. A imunoterapia está chegando na saúde mental como um todo, né? Acho que vai revolucionar muita coisa, um potencial para um futuro próximo, né? Lucas, eu queria te fazer uma pergunta que é o seguinte: é muito comum a queixa de prejuízo de memória no consultório, até em pacientes jovens, né? Adulto jovem, adulto de meia idade. A gente vive num contexto que exige performance, demanda cognitiva, enfim. Quando que eu valorizo essa queixa? Quais são os sinais que tem que chamar a minha atenção? Que tipo de investigação que eu vou fazer? Bom, eu vou dar 2 respostas. A primeira, num cenário brasileiro em que a gente ainda tem uma concepção bem errônea vinculando ao envelhecimento normal o declínio cognitivo, a gente sempre tem que valorizar a queixa de declínio cognitivo. E a gente tem que ativamente, principalmente geriatras e clínicos gerais, questionar o paciente e a família sobre como está a cognição, como uma pergunta dentre todos os itens fundamentais da anamnese do idoso. As doenças mais prevalentes do idoso são as doenças neurodegenerativas, né? Então a gente tem que perguntar e normalmente a gente tem um dado muito interessante, né? A maior parte dos casos de demência são diagnosticados
em estágios moderados a graves em situações de descompensação, de delírio num pronto-socorro num hospital, por exemplo. Então, isso significa que esse paciente deixou de ser percebido até num estágio de demência pelo clínico dele. Imagina quando a gente fala de comprometimento cognitivo leve, quando eu já tenho muita intervenção, quando eu já tenho muita capacidade de diagnóstico para exercer e mudar a vida desse sujeito. Então, sempre tem que valorizar. Né? Agora, quando eu tenho que investigar e com qual profundidade a queixa cognitiva? Então, quando a gente fala de idade abaixo dos 50, e alguns autores colocam 55 anos de idade, a chance de uma queixa cognitiva ser devido a uma doença neurodegenerativa é muito baixa. Tá. Aqui a gente vai falar de quadros psiquiátricos primários, né? TDAH, transtorno de humor, distúrbios de sono, estresse no geral. Uso de substância. Cannabis. A sensibilidade nossa para declínio cognitivo está maior, porque a nossa geração depende mais de habilidade cognitiva, pelo menos até agora, com o advento da IA, né? Depois da IA, não sei se a gente vai depender tanto da cognição, mas até agora a gente depende muito da performance cognitiva. Então, a gente está mais sensível a essa queixa. E nisso entram muitos fatores, né? De nuances dessa distorção de capacidade ou de execução de habilidades cognitivas. Né? Bom, a partir dos 50 ou 55 anos de idade, o risco de um declínio cognitivo ser devido a uma patologia neurodegenerativa começa a aumentar. Então, o primeiro red flag é idade maior de 50, 55 anos. Tá. O paciente ter uma queixa espontânea já acima dos 55 anos de idade já aumenta em 2 vezes o risco dele ter demência. Tá. Queixa cognitiva subjetiva espontânea já aumenta o risco. Então, ele tem uma queixa, eu tenho que investigar clinicamente. Desde há quanto tempo, o quão consistente é essa queixa, dar exemplos do quanto essa queixa impacta no dia a dia, né? Quanto, obviamente, maior o impacto funcional, maior a gravidade da queixa. Eu devo lançar mão de testes cognitivos de rastreio, o MoCA, o Mini-Mental, que demoram 10 minutos para se aplicar no consultório, então são muito fáceis de se aplicar. E naqueles pacientes em que eu tenho evidências que ele já pode ter um comprometimento cognitivo leve, ele está abaixo do esperado dos testes cognitivos de rastreio. Ele já tem, não incapacidade, mas maior dificuldade de executar tarefas que antes ele fazia bem mais fácil. Ele está demorando mais para executar, ele está mais inseguro para viajar, por exemplo, coisa que ele sempre fez. Então, eu estou vendo o nível de impacto. Eu tenho que investigar. Com exames gerais e com uma neuroimagem estrutural, né, no mínimo. Tem alguns fatores de pior prognóstico. Então, a queixa ser confirmada por um informante, pior o prognóstico. A queixa ser de memória, pior o prognóstico. Ele estar muito preocupado com essa queixa, tanto não só ser espontânea, mas ele está procurando ajuda por essa queixa. Isso piora o prognóstico. Né? Então, nesses casos, eu tenho que valorizar, e mesmo que ele não esteja abaixo do esperado nos testes cognitivos, vale a pena investigar, principalmente sujeitos de alta performance cognitiva. Né? Porque, às vezes, o teste ele é de rastreio, ele pode dar um falso negativo. E nesse momento, eu imagino que seja muito importante a gente avaliar hábitos de vida, porque aí eu lembrei dos benzodiazepínicos. Então, benzodiazepínicos, uso de álcool, estresse, dieta não balanceada, sedentarismo. Essas são causas podem ser causas reversíveis dessa queixa. Então, aqui eu acho que, falando de diagnóstico,
tudo que eu disse compete a uma abordagem de um clínico geral que atende idosos, né? O que esse clínico já pode fazer de intervenção, que é inespecífica, mas causa impacto positivo? Orientar todos os fatores de risco, investigar esses fatores de risco e orientar de forma personalizada a mudança de estilo de vida relacionada aos fatores de risco, né? Limpar causas potencialmente irreversíveis, benzodiazepínico, como é que está o hormônio da tireoide, como é que está a dose de B12, dose sérica de B12, tem uma infecção urinária junto, tem a apneia do sono, muito comum também. Então, aqui está no âmbito do clínico geral. Eu já fiz tudo isso. Não tem nada que me explique clinicamente essa queixa ou esse comprometimento cognitivo leve nos testes de rastreio. Agora é hora de encaminhar para uma avaliação especializada, em que aí eu vou confirmar se há um declínio cognitivo objetivo por meio de testagem neuropsicológica e de acordo com o padrão dessa testagem, com a avaliação clínica especializada, eu posso indicar uma investigação mais aprofundada com PET com FDG ou mesmo com biomarcador, seguindo aquelas indicações que a gente falou. Entendeu? Já tem algum estudo que analisou a influência da exposição excessiva à tela, ou prevenindo, ou melhorando, ou piorando, o Alzheimer, enfim, qual a relação disso? Isso é bacana, né? Tem vários estudos com desempenho cognitivo relacionado à tela, claro, principalmente em crianças, adolescentes e jovens, né? Eu não conheço nenhum estudo que avaliou exposição à tela a idosos e o desfecho cognitivo imediato disso em testes. Mas semana passada saiu um artigo no JAMA que avaliou o impacto em risco de demência dos avós cuidarem dos netos. E ele avaliou o que intermediaria essa possível relação entre cuidar dos netos e risco de demência. O resultado foi que cuidar dos netos seria um fator protetor para a demência. Mediado por quê? Porque os netos expõem mais os avós à tecnologia. Olha só, Mantém eles mais com compromissos, agenda mesmo, porque cuidam dos netos. Então estão mais exigidos e envolvidos cognitivamente. Então, claro que não responde diretamente a sua pergunta, mas é uma evidência indireta pista, que se o uso da tecnologia vier como um elemento de estímulo cognitivo, aliado ao prazer do sujeito, envolvendo sociabilidade, isso que eu ia falar, né, que é fundamental, é um fator super importante em relação à proteção, né? Isolamento social é um grande fator de risco. Sim. Certamente isso vai ter um desfecho positivo. Porque se a exposição à tela contribuir para esse idoso ficar mais isolado, conversar menos com as pessoas, né, interagir menos, muito provavelmente vai ser um fator que vai prejudicar, né? Vai ser um fator de risco que vai piorar o cenário, né? Por outro lado, se a tela permitir mais encontro social, ainda que por videochamada, esse idoso Pode ser. ter melhores desfechos, né? Então, na pandemia, foi um exemplo do jeito que se deu para cuidar dos idosos, né? E se manter a comunicação dos filhos com seus pais idosos, por exemplo, né? A tela é uma tela, né? Acho que a gente tem que ver o uso que a gente faz dela, né? Acho que aprender a lidar com tecnologia é um desafio, né? Principalmente quanto mais a gente vai envelhecendo, mais desafiador vai ficando. Fiquei pensando que talvez substitua o livrinho de palavras cruzadas, né? Ou aquele desenhado, Não, isso já foi substituído. Atualmente, os principais instrumentos para estimulação cognitiva, de exercícios para memória, linguagem, função executiva, são digitais. Sim. São digitais, né? Então, você tem venda na internet de
cursos E aplicativos, técnicas e aplicativos para estimulação cognitiva, né? Legal, acho que esse é um bom uso da tecnologia, né? Acho que foi ótimo, Lucas. legal. Queria agradecer muito. Acho que é um assunto que não se esgota, né? A gente começou, acho que a gente tocou em alguns pontos importantes em relação a diagnóstico, abordagem, mas tem pano para manga. Sim. Eu queria te agradecer, foi ótimo. Obrigado, Lucas. Foi muito legal a tua participação aqui. Tenho certeza que ajudou muita gente a aprender coisas novas e tratar melhor dos pacientes. Eu tenho certeza disso. Eu agradeço o convite de vocês, mais uma vez, espero ter contribuído, atingido as expectativas em certeza. primeiro lugar, e é um assunto muito pungente e para mim também, né, muito especial, então foi uma alegria falar com vocês. Que legal. Se você gostou desse conteúdo, não esqueça de se inscrever no nosso canal, curtir esse vídeo e compartilhar com os seus amigos. Um abraço! Tchau, um abraço.